O meu texto é em Lucas 7, capítulo 11. Em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com eles os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e com ele grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando-os que o conduziam, disse: jovem, te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aqueles que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista nos enviou para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperamos outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitos de moléstias, e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu a vista a muitos cegos. Então Jesus lhes disse: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim o motivo de tropeço. Irmãos, vendo o texto, nós vemos que Jesus chega na cidade de Naim com uma multidão e encontra uma viúva enterrando seu filho. Imagina, uma viúva já não tinha marido. Imagina lá naquele tempo, naquele deserto, aquela cultura daquele povo, como é que era uma viúva, o único filho sendo enterrado. Muito difícil, né? O que restaria para ela? O que restaria para ela? Era enterrar o filho e depois. Naquele tempo, as coisas eram muito difíceis para todos. Imaginem que uma viúva naquele tempo não tinha mais ninguém, porque quando a esposa casava-se, era muito difícil que ela conseguisse retornar à família do pai ou da mãe, né? Ela vivia na condição de viúva. Mas o Senhor se compadeceu dela, como vemos aqui no versículo 13. Porque o Senhor chegou com uma grande multidão, porque antes disso ele estava em outra cidade e encontrou um centurião, se a gente vermos um pouquinho antes, e Jesus curou o servo daquele centurião. E as pessoas começaram a se juntar atrás de Jesus. E Jesus, com aquela multidão, chegou e se deparou com aquela cena. O Senhor agiu em favor dela. Jesus, ele se compadeceu e agiu. Ele chegou diante do caixão do menino, o moço, e falou: levanta-te. Jesus ressuscitou o filho dela. Então, dessa forma, Jesus mostra a ela que há esperança mesmo depois da morte. Porque naquele tempo, irmãos, assim como muitos hoje, para muitos a morte é o fim, mas para nós cristãos sabemos que não é. A morte é apenas uma passagem, e uma passagem para viver com Cristo. O povo reconheceu o sinal e glorificou a Deus, pois nunca viram nada parecido com aquilo. Você imagina, irmãos, aquela multidão, o velório, o moço no caixão, e Jesus fala: levanta-te, e ele levanta no meio do enterro. Imagina o susto que aquele povo tomou, né? Com certeza eles reconheceram que ali foi a mão do Senhor que agiu. E devido a isso, irmão, uma notícia dessa não é comum, nem naquele tempo e nem hoje. Inclusive é o sonho do pastor Isaías. E eu quero ver. Eu quero ver, pastor. A notícia desse sinal incomum se espalha para todo canto e chega até João, que estava no cárcere. Nisso, a gente medita um pouco. Nós chegamos à conclusão que João Batista, ele conhecia as Escrituras. E por que ele conhecia? Ora, quando Maria visitou Isabel e estava com Jesus no ventre, a Bíblia nos relata que o Espírito Santo desceu sobre o menino, João. Em Mateus 3:2, diz: e naqueles dias
apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está claro aqui que João Batista conhecia as Escrituras. Ele trabalhava para as Escrituras. Ele trabalhava para o reino dos céus. Ele aplainava os caminhos de Jesus, para que Jesus cumprisse o seu ministério. O ministério de João era preparar o caminho para o Senhor. Vemos também que João, vendo Jesus, buscava confirmar o seu chamado. Em Mateus 3, versículo 3, fala: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Então, João Batista tinha uma missão, e ele queria confirmar esse chamado. Vemos também que João Batista batizou Jesus e viu os primeiros sinais do Messias nesse batismo. Em Mateus 3, 16 e 17, diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, João estava lá. Foi João que batizou. João viu esse sinal. Foi claro para João esse sinal. João Batista estava no cárcere por mando de Herodes, por expor o seu pecado. Herodes tinha pecado. Em Mateus 14, 3 e 4 relata: porque Herodes tinha prendido João e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. Herodes era judeu, ele era rei da Judéia, ele vivia nos costumes judeus, então ele conhecia as Escrituras, ele sabia que estava pecando, ele sabia que estava errado, mas ele era o rei. Apesar de João Batista pegar no pé de Herodes, Herodes resolveu usar a sua autoridade para não obedecer a João. Mas João não deixou barato. João não voltou atrás. João não se amedrontou. João foi até o fim, até o ponto de que Herodes prendeu ele. Voltando à mensagem, nós vimos que João ouviu acerca da notícia e enviou os seus discípulos para confirmar o seu anseio. João buscava aqueles sinais. E os sinais estavam aparecendo e toda a multidão estava vendo. João buscava o Messias e sempre trabalhou para isso. João aplainava os caminhos, João batizava. João viveu uma vida que naquele tempo nenhum homem viveu. E eu acredito que nenhum homem consegue viver do mesmo jeito que viveu hoje. Viveu uma vida para fazer a obra de Deus completa. Ele deixou tudo, ele abandonou tudo. Nós só vimos falar da sua mãe no começo da história de João, quando ela estava grávida. Não vimos mais falar da família de João, porque ele vivia no deserto. João sabia que esses outros sinais confirmariam que ele buscava. João tinha certeza no seu coração que se ele encontrasse os sinais, ele encontraria o Messias. João envia os discípulos com uma pergunta. A pergunta era pessoal e intransferível. E a resposta era um divisor de águas incomparável. Não havia mais retorno depois daquela resposta. A resposta revelaria a promessa de Deus para os homens. Essa resposta também confirmaria que o Messias havia chegado à terra e que o reino de Deus também chegou. Mas a forma da resposta de Jesus foi muito mais impactante. Jesus respondeu para os discípulos testemunharem a João com o que eles estavam vendo e ouvindo. Jesus não falou: sou eu o Messias. Jesus falou: olha aqui, é esses sinais que vocês buscam? Fala para João. E o que eles estavam vendo e ouvindo iam de encontro com os sinais que João Batista tanto buscava. A resposta de Jesus também resultaria no aumento da fé dos discípulos de João Batista, pois agora eles eram testemunhas de Cristo. Jesus não respondeu: sou eu quem buscas, mas respondeu que ele era o Messias de outra forma. Digam a João o que estão vendo. A resposta de Jesus nos leva a entender que devemos praticar a humildade, a justiça, a graça e a piedade, pois é isso que ele respondeu aos discípulos de João. O caminho para esta busca
é viver o Evangelho e testemunhar dele, assim como Jesus fez. Jesus mostrou que o Messias chegou, e era ele. Os sinais se cumpriram todos nele. E quem a isto buscar, entendeu onde os sinais nos levará, e viverá conforme o que Jesus nos revelou. Concluindo, irmãos, a pergunta foi respondida. E será que João Batista encontrou o que buscava? Com certeza. Com certeza. Hoje também vemos muitos doentes como no tempo de Jesus. Vemos que muitos hoje olham, mas não conseguem ver os sinais de Deus. Esses são os cegos. Vemos hoje que muitos não estão dispostos a caminhar para buscar a cura. Esses são os coxos. Vemos hoje que muitos não estão dispostos a abandonar o pecado e se purificarem. Esses são os leprosos. Vemos hoje que muitos não querem ouvir a mensagem, se fazem de surdo e estão surdos. Também vemos hoje que muitos são os que combatem o Evangelho e não acreditam nos sinais. Infelizmente, irmãos, esses são os mortos. Muitos homens hoje não enxergam que Jesus Cristo é o único que pode nos salvar. Mas o que buscando hoje são os sinais que estão no Evangelho? Nós conhecemos esses sinais ou não? Sabemos que o Evangelho é para a nossa salvação e redenção? Vendo os sinais, cremos assim como João Batista creu. Ou pedimos mais sinais como os fariseus pediram? Ao ouvirmos a mensagem do Evangelho, buscamos viver à luz dela? Muitos estão perdidos, acham que os sinais estão mesmo aí, mas não ligam. Acham também que ainda não chegou a hora de buscar a salvação, pois temos tempo. Será mesmo? Encontram outras coisas mais importantes para fazer. Assim, prorrogam a busca do essencial e primordial por outras buscas momentâneas, carnais, mundanas e sem sentido. Eclesiastes 3 nos diz que tudo tem o seu tempo, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas estamos aproveitando bem esse tempo? Se não buscarmos a Jesus agora, irmãos, Ele pode voltar, e aí? O que nos resta? Se não buscarmos o reino de Deus agora, poderemos ficar fora dele. Que reino que nos sobrará? Se não buscarmos nos arrependermos do pecado, amanhã pode não haver tempo para o arrependimento. O arrependimento é deixar o pecado. E isso é um sinal de conversão do cristão. Irmãos, é tempo de buscarmos a Jesus. Os sinais da sua vinda estão fortes. E não podemos nos dar ao luxo de ficarmos dispersos, parados, esperando. A salvação vem de crermos no Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Precisamos contar aos outros que Jesus pode salvar. Isso é pregar o Evangelho. Precisamos contar que vemos os sinais, que cremos neles e temos a esperança do reino de Deus vindouro. Enfim, devemos pregar o Evangelho com a nossa vida e mostraremos aos sinais aos outros também, assim como Jesus fez. Temos que reconhecer os sinais e pregar o Evangelho em cima deles. Temos que servir a Jesus Cristo como João Batista serviu, até o fim da sua vida, e foi decapitado por isso. O caminho do Evangelho é difícil, mas o Espírito Santo sempre está conosco para quem o busca. Sempre, irmãos. Cristo deixou com a igreja a tarefa de mostrar os sinais e viver por eles. A igreja somos nós. Todos nós somos a igreja. Mas Cristo é o cabeça. Se olharmos hoje a igreja, faz o mesmo papel que João Batista fez. Preparar o caminho para a volta de Jesus. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Isso disse Jesus. Podemos dizer isso? Estamos hoje na igreja, buscando o Evangelho. É tempo de aplainar os caminhos. Aplainar os caminhos em nossa casa. Aplainar os caminhos em nossas empresas. Aplainar os caminhos onde estivermos.
Estamos aplanando os nossos caminhos? Este também é um dos sinais. Eu já disse isso. A igreja unida em comunhão também é um sinal. E olha que igreja unida, maravilhosa. Os milagres que Deus nos atende também é um sinal. E temos visto. Jesus nos fala que somos a luz do mundo. E isto também é um sinal para o cristão. A luz não se esconde. A luz brilha nas trevas. A luz se revela. Por isso a luz é um sinal. Nosso Deus sempre nos enviou sinais. Que possamos hoje entender que o que Deus quer para cada um de nós é que sigamos os seus sinais e praticamos os seus evangelhos com a nossa vida. Igreja, os sinais estão claros. Pastor? Jesus, ele cuidou da viúva. Estava sem norte. Jesus, ele cuidou da multidão que não tinha raízes. E Jesus cuidou de João Batista no cárcere. E Jesus cuida de você ainda hoje. Coloque sua fé. Os sinais estão aí. Coloque sua fé no Senhor. Coloque sua fé no Senhor Jesus. Então, assim como Jesus cuidou da viúva, da multidão, de João Batista, Ele cuida de você hoje. Deixa Deus cuidar de você hoje. Deixa Deus cuidar. Quando o Senhor cuida, Ele faz a obra plena. Jesus não livrou o João Batista da decapitação. Ele não livrou. Porque a obra que ele tinha na vida de João Batista, ele já tinha cumprido. Então, quando Deus tem uma obra na minha e na tua vida, Ele cumpre. Ainda que seja uma decapitação, Ele cumpre a obra dele. Não pense você que foi uma derrota para João Batista, não. Foi a vitória de João Batista. E a gente vê as palavras finais de João Batista, a gente vê que ele tinha convicção que cumpriu o seu papel. Cumpra o teu papel na caminhada com Cristo. E seja como João Batista. Seja como João Batista.